Olá, olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse espaço aqui, Entre Linhas com Afeto, começando hoje esse projeto que chegou de uma forma muito espontânea aqui pra mim. Foi pensado com bastante carinho e eu planejei trazer alguns temas sobre saúde mental materna agora para o mês de maio, como eu costumo fazer todo mês, todo ano. E para esse ano planejei então a leitura de trechos de livros que falam sobre maternidade, que conversam com mulheres que estão nesse momento, e livros que eu uso como referência, inclusive. Então esse é o Entre Linhas com Afeto, esse espaço aqui criado com muito carinho. Seja bem-vinda mais uma vez, sinta-se à vontade, se achegue aqui com a sua água, com o seu chá, com o seu café, com o seu bebê, com a sua criança. E vamos fazer essa pausa de cuidado e escuta, né? Então, fundamental para os dias de caos. E hoje eu separei o livro, vocês todos conhecem, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. Esse é um livro bem profundo. Eu escolhi ele porque ele foi o primeiro livro que eu li na minha transformação da maternidade, na minha primeira gestação. Tem até a data aqui do ano que eu comprei ele, em 2015. Já faz um tempo que eu tenho ele. E é um dos primeiros livros também que surgiu aí com o tema de maternidade. É um dos primeiros livros da Laura, inclusive. A Laura é uma psicóloga parental da Argentina. E ela tem um projeto muito bacana em Buenos Aires. Ela tem uma escola de formação para profissionais da área de saúde em geral. E para oferecer apoio para as mulheres que estão na gestação, no pós-parto, no puerpério. Então ela faz um trabalho muito bacana, tanto com as mulheres quanto com os profissionais. Além desse livro, ela tem vários outros aí também que são bem interessantes. Culpadas, espero que as mães passem a se sentir mais criativas e mais envolvidas na busca do seu próprio destino. Então é um livro polêmico que, dependendo da pessoa, eu até tenho ressalvas de indicar a leitura. Sempre falo para quem for ler, para ler com cuidado, né, com atenção, com calma, né, no seu tempo. É um livro que traz muitos temas aqui em vários capítulos. Então ele traz não só a transformação para a maternidade, né, o período de gestação e o puerpério, mas ele também traz um pouco sobre a relação das crianças com os seus pais, dos pais com as crianças, né? Depois de adultos. Fala de amamentação, da hora de dormir, sobre limites com as crianças, a volta ao trabalho, o casal depois da maternidade. Então é um livro que tem vários capítulos aí que abrange bastante fase da maternidade e paternidade, né? E é isso, é um livro bem profundo, bem potente. Então, se você tiver interesse em ler ou já leu, tenha esse cuidado, assim, pra ler com calma e no seu tempo. E tentar trazer o que ela traz na escrita como algo do aspecto emocional mesmo, né? Não como algo que te culpa e te culpabiliza e te deixa paralisada ali na sua transformação. Bem, eu vou explicar um pouco também aqui sobre o que é a sombra, então, que ela traz aqui, né? Que é a maternidade e o encontro com a própria sombra. Ela fala, assim, né, que a sombra é aquilo que a gente não consegue ver, né, dentro da gente.
são os aspectos das nossas angústias inconscientes. E a gente não consegue ver porque não está diante dos nossos olhos. A gente só consegue ver aquilo que emerge mesmo, né? Aquilo que está diante de nós, né? E as sombras são aspectos desconhecidos. Né? E a maternidade, ela é esse portal que eu costumo dizer até que escancara pra gente muita parte dessas nossas sombras. Né? Por mais que a gente não queira entrar em contato com elas, elas vão estar ali, batendo na nossa porta, querendo que a gente leve luz para elas. Né? E as sombras são nada mais do que as nossas angústias mesmo, né? Do nosso processo emocional de desenvolvimento enquanto humano. Então a maternidade, ela traz essa oportunidade, né? Para nós olhar para as sombras e poder saber da existência delas. Né? Esse talvez seja o primeiro passo. Assim. E encontrar com as sombras é um encontro consigo mesmo. Né? É um encontro de trazer luz para as suas inquietudes. Né? Trazer luz para aquilo que é seu, né? Que está ali dentro de você. Então esse encontro com a própria sombra é um encontro consigo mesmo, né? Dentro do seu tempo, né? Do respeito com você e daquilo que você consegue enxergar, aquilo que você consegue colocar luz, né? Sempre pensando que esse processo de desenvolvimento aqui, né, enquanto humano, cada um tem o seu tempo para ele. Né? E na maternidade não é diferente. Né? Apesar da maternidade ser um tempo diferente, né? Um tempo meio acelerado mesmo, né? Ao mesmo tempo que parece também ser devagar. Né? Parece que os dias são longos, né? Mas os anos passam tão rápido. E mesmo, né, com tantas demandas que a maternidade mostra pra gente, olhar para as nossas sombras também é no nosso tempo. É conforme a energia que a gente tem para isso. Né? Bem, então, dito isso, vou fazer a leitura aqui de um trecho que eu escolhi, que eu acho incrível, e quero ouvir depois de vocês aí, o que vocês acharam. Outra coisa interessante que eu quero dizer sobre o livro, né, da Laura, é que ela traz a maternidade e até os aspectos da sombra como algo muito feminino. Né? Então, a todo momento, ela, no livro, nos desperta para esse feminino, né? Para essa potência do feminino mesmo que tem, né? Que a gente carrega e que precisa de apoio, de cuidado, né? E de uma rede de apoio que nos proporcione estar em contato, né? com essas angústias dentro desse lugar muito, muito sagrado mesmo, né? Muito do feminino, assim. Então, é muito interessante a forma que ela traz, assim, da beleza mesmo, né? Da beleza do que há de feminino em todas nós. Bem, vamos lá. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui e vou começar a ler definitivamente aqui as palavras dela. Eu escolhi aqui, bem no começo do livro, o capítulo que fala justamente sobre... O capítulo 1, que fala justamente sobre as sombras. E ela coloca o nome desse capítulo como Uma Emoção para Dois Corpos. Então, antes desse trecho que eu leio, ela fala um pouco sobre a fusão emocional entre a mãe e o bebê. Ela fala da gestação. Né? E
Esse trecho que eu vou ler aqui é mais específico do puerpério. Vamos lá. O puerpério é um momento privilegiado para enfrentar, com acompanhamento e apoio, o surgimento de uma parte da sombra. Creio que é indispensável saber de antemão que a sombra fará uma aparição desmedida durante o pós-parto. Caso contrário, cada nova sensação assustará, em primeiro lugar, a mãe, que a experimenta, e depois todas as pessoas que a cercam, gerando desconforto e levando-os a pensar que aquela loucura precisa ter um fim. É assim que se diagnostica apressadamente a depressão pós-parto, partindo da premissa de que uma mãe deve estar feliz porque seu bebê é saudável. Uma mãe não deve ficar triste, porque seu choro não faz bem ao bebê. E tantas outras suposições baseadas na ignorância do processo previsível do puerpério. Então, aqui em poucas palavras, ela mostra pra gente, conta pra gente como, às vezes, a desinformação, né, e a falta de acolhimento para esse período, né, nos leva a trazer rótulos para as mulheres que estão vivendo esse período confuso e angustiante, né, como a depressão pós-parto, por exemplo. Transformar-se em mãe-bebê é atravessar o puerpério em um estado de consciência de outra ordem. É preciso que as mães enlouqueçam um pouco. E para isso, elas precisam de apoio daqueles que as amam, que lhes permitam abandonar sem risco o mundo racional, as decisões lógicas, o intelecto, as ideias, a atividade, os horários, as obrigações. É indispensável submergir nas águas do oceano do recém-nascido, aceitar as sensações oníricas e abandonar o mundo material. Somos puérperas durante um período que dura, em minha opinião, muito mais do que os famosos 40 dias. O puerpério não termina quando o obstetra dá alta. Não se trata de uma recuperação definitiva do corpo físico depois da gravidez e do parto, mas tem a ver, sim, com a emoção compartilhada e a percepção do mundo com os olhos de bebê. Doloridas, cortadas, humilhadas, em muitíssimos casos, pelos maus tratos durante o parto, expelindo líquidos por cima e por baixo, e com um bebê que chora sem que possamos acalmá-lo. Deparamos com uma angústia terrível, que piora depois das 6 da tarde, coincidindo dramaticamente com o horário mais difícil para a criança. Algumas mulheres também sofrem a solidão, a falta de parentes ou amigos que se compadecem e abraçam, a falta de um marido por perto que trabalha o dia inteiro, e também o vazio produzido pelo fato de não conhecer a si mesma. Esse trecho é muito interessante, como ela fala da solidão. A solidão não só por não ter as pessoas à sua volta, né? Falta de amigos, falta de parentes que compreendam ela, né? Eles podem até estar por perto, mas essa falta de compreensão do que ela está vivendo, isso gera, né, esse sentimento de solidão. E no final ela coloca aqui no texto até em negrito, e eu também destaco. Ela fala, né, que também a solidão sobre o vazio produzido pelo fato de não reconhecer a si mesma. Né?
Esse é um tema, inclusive, que eu falo bastante aqui na rede social. Inclusive, acho que é um dos últimos temas que eu coloquei aqui na rede. Em como a solidão materna, né, não é sobre estar sozinha fisicamente. Né? E para terminar essa reflexão aqui, tem um outro trecho do mesmo capítulo que ela coloca assim. Definitivamente, o puerpério é uma abertura do espírito. A astúcia consiste em compartilhar esse período com mulheres que tenham a intenção de atravessar essa experiência, em vez de perder tempo com pessoas que temem as mudanças, tentando justificar o que acontece com elas e fazendo de conta que não estão submersas na loucura. Acho que aqui ela quer dizer, né, que de passar por essa travessia junto com outras mães é muito mais potente, inteligente, né, que ela usa aqui a palavra astúcia, e mais acolhedor, né, porque ninguém precisa passar por esse período sozinho. E se afastar das pessoas, né? Acho interessante como ela traz também, assim, né? Se afastar de pessoas que tentam fingir que não estão passando por esse período, né? Tentando justificar o que acontece com elas, ao invés de estarem abertas realmente a viver o puerpério, né? Fazendo de conta que não estão submersas na loucura. Então, acho que estar em grupo, né? Estar em grupos de apoio, em grupo de mulheres, né? Junto com famílias, seja qual for a sua tribo, né? É muito saudável, né? É fator de prevenção mesmo, né? De qualidade na saúde mental nesse período. E só tem benefícios, né? Enquanto você está com outras mulheres que compartilham da mesma experiência que você, por mais que seja uma experiência muito subjetiva e muito individual, né, são experiências que têm similaridades. E só de se identificarem com essas similaridades, isso traz, né, esse reconhecimento de que você não está sozinha, de que não é você a única que está vivendo tudo isso, você não se acha estranha, né? Vivendo isso de uma forma inesperada. Então, estar em grupo e poder conversar com outras mulheres é importante para a saúde mental, nesse período. E aí, voltando a esse trecho aqui, que está super destacado no livro também, que ela fala sobre transformar-se em mãe e bebê, é atravessar o puerpério em um estado de consciência de outra ordem. Então ela coloca muito, assim, muito claro no livro, né, como o puerpério é um estado de consciência de outra ordem. É um estado de consciência que vai, né, nos aproximar dessas sombras, e vai nos possibilitar, né, ter esse encontro consigo mesmo e abrir, né? Se abrir, estar aberta a seguir um caminho de acolhimento, de reconhecimento, de potência enquanto você é mãe, né, e mulher, e um caminho eu acho que se desconstruir e construir novamente, né? Eu sempre coloco como a maternidade é esse processo de construção, né? A gente não tem um manual e não estamos prontas a partir do momento que o nosso bebê nasce ou a partir do momento que ele faz 1 ano de vida, ou, né, a gente tem vários marcos aí que talvez traga uma idealização, né, de que a gente vai estar pronta, a gente vai
saber ser mãe, né? Mas a gente está a todo momento se tornando mãe, né? Então acho que ela traz isso aqui, né? De como esse estado de consciência de outra ordem é para além da ordem do concreto, é para além da ordem do material, né? Da ordem do controlável. É algo muito imprevisível, mas que é possível viver. Né? É possível viver. Então é uma ordem para além das decisões lógicas, intelectuais, né? Como ela traz aqui, de horário e obrigações. Né? É indispensável submergir nas águas do oceano do recém-nascido. Né? Então é indispensável você estar disposta mesmo a viver esse período junto com o seu bebê, né? Não só estar ali disposta a oferecer o que ele precisa, né? De amamentação, de fazer dormir, de trocar fralda e dar banho, né? Mas também estar disposta a sentir, né? Exatamente essa transformação chegando em você a partir da vida dele, né? A partir da vida a partir da chegada dele, né? Desse bebê. Aqui ela fala um pouco mesmo também dessa fusão, né? De tornar-se mãe e bebê, né? Como se na psicologia traz, né? Muito esse conceito da fusão entre mãe e bebê nos primeiros anos de vida. Né? Como se tivesse porque é uma dependência, né? Na verdade não é como se tivesse, mas é uma dependência muito grande ali, né? O bebê muito próximo da mãe, né? E a mulher só consegue viver isso nos primeiros meses, né? Só consegue estar ali disponível mesmo para oferecer o colo, o aconchego, né? E em todas as angústias que vêm vindo, acaba ficando para depois. E para conseguir emergir nesse oceano, né, preciso te desfazer mesmo desse processo todo mais racional. Né, estar disposta a experimentar. Né, e não tem segredo. Eu conto aqui sempre isso também com as mulheres que eu acompanho em psicoterapia. A gente tem essa idealização que para se conectar com o bebê, se conectar com o que você está vivendo, é como se a gente precisasse zerar a vida, né? Assim, parar de pensar em problemas, parar de pensar nas angústias e estar ali disponível com muitos passarinhos voando em sua volta e coraçõezinhos, né? Essa é uma ilusão que a gente tem, né? De que se conectar, estar presente é isso, né? Mas o estar presente é estar ali mesmo, né? Mesmo com a angústia, mesmo com a dor, com a dificuldade. É sentir o que você está sentindo naquele momento. Né? Estar presente é isso, né? Estar vivendo aquele momento de fato. Né? Se está com dor, se está com angústia, é viver isso que está chegando ali naquela hora, que faz parte desse presente que está vivendo. Então, estar disposta a viver e emergir nesse oceano junto com o bebê. Esse é a orientação da Laura e minha também. E aí, acho que aqui não é o final do capítulo ainda, esse trecho que eu falo, que aqui ela fala sobre a rede de apoio, né, de estar com outras mulheres. Ainda tem mais algumas páginas aqui para terminar esse capítulo, mas para terminar a live aqui eu quis trazer mesmo essa parte aqui sobre compartilhar esse momento com outras mulheres, como é importante, né? Que ela traz aqui mesmo. E aqui ela fala até sobre, logo em seguida ela fala até sobre os palpites, né? Ela diga aqui, ela fala assim, a quantidade de conselhos que as mães recebem a partir do surgimento do bebê, que são sugestões às vezes contraditórias, produz, logicamente, uma desorientação
e infantilização das mães, que obrigam elas a se conectar com o que é correto. Então, tem essa cobrança, né? Não, mas o que eu tenho que fazer? Pôr pra rotar ou não pôr pra rotar? Dormir de bruço ou dormir de barriga pra cima? E ao invés de as mulheres se atentarem realmente ao que elas estão vivendo, né, aos caprichos da sua própria sombra, ditados na parte mais oculta que está no seu coração. Né? Então, receber também esse monte de sugestões, né, de palpites, ou até buscar, né, receber tantas informações aí do algoritmo também, né, são maneiras de nos distanciar ainda mais do que a gente está vivendo de fato, né, e da possibilidade da gente se encontrar com essas sombras. Ela fala isso aqui também. Achei tão... Bom, é um livro de 2014, super atual, né? Bom, a leitura era sobre isso, pessoal, meninas. Vou falar meninas. Acho que são reflexões muito importantes. É um livro que eu tenho bastante carinho aqui. Fazia um tempo que eu não pegava ele pra ler, assim, e lendo ele pra escolher o trecho aqui. Fiquei surpreso tanto que ele tá presente na minha atuação aqui o tempo todo também, né? A Laura em si. Bem, o nosso tempo tá chegando aqui ao fim. Essa live vai ficar gravada, né? Então, toda segunda-feira eu vou entrar aqui ao vivo para fazer leitura de livros e vai ficar gravado. Então, se você estiver escutando aí depois, se alguma coisa que eu li aqui, que eu falei, ficou ressoando aí em você, pode me escrever. Cuida com carinho, com o que surgir aí de emoção, né, sobre essa leitura, sobre o seu processo. E eu acho que ter essa consciência de que a disponibilidade emocional para viver o puerpério, ou seja lá, qualquer outra coisa que você estiver vivendo na sua vida, mas aqui fisicamente sobre o puerpério, é o que você tem de mais sincero e mais corajoso, né? Estar disponível para viver a sua transformação. Sem romantização, né? Trago essa frase aqui muito consciente de como é dolorido e o quanto é desafiador, né? Mas também é corajoso. Obrigada pela companhia, obrigada pelas pessoas que passaram por aqui. E se você ouvir aqui gravado, depois me conte, fica à disposição. E na segunda que vem, estou aqui de volta ao vivo, mas ao longo dessa semana aqui, a partir de amanhã, eu vou trazer ainda outras reflexões em outros formatos aqui sobre o livro, sobre esse trecho que eu li aqui também. Então acompanhe. Foi um prazer e até mais.